O tema da nossa mensagem pela manhã tem como títulos Moldados em Deus. E nós fizemos aqui a leitura do capítulo 18 de Jeremias, um texto tanto conhecido, até porque se você até for pesquisar, o que você vai ver de mensagens a respeito deste tema, que é a casa do oleiro, o vaso de barro. Nós vamos ver infinidade de mensagens. Mas é certo que sempre que Deus nos oportuniza estar diante dEle, Ele sempre tem uma palavra para o nosso coração. E sempre que nos deparamos com esse texto, é muito comum a gente fazer, essas referências ao vaso, ao barro. Mas o texto especificamente aqui, ele faz referência a Israel, a comunidade de Israel. Tanto é que Jesus diz assim, olha, não posso eu também ser um oleiro, ó comunidade de Israel. Mas tem um outro texto também, que muito parecido com o que está aqui em Jeremias, que está lá em Isaías, no capítulo 64, versículo 8. E o profeta Isaías, ele vai dizer assim, olha, Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos o barro. Tu és o oleiro, e nós, todos nós, somos obras das Tuas mãos. Agora ele não fazia uma referência apenas ao povo e à comunidade de Israel, mas ele fazia referência a todos aqueles que são filhos de Deus. Todos, porque ele fala, olha Senhor, Tu és o nosso Pai. E nós declaramos que nós somos o barro. E o propósito aqui, quando ele fala que nós somos obras das Tuas mãos, ele está dizendo o seguinte, olha, e todos nós, o Senhor nos transforma em vasos. Aí é por isso que usamos tanto essa expressão e brincamos tanto com a expressão vaso, nos referindo a um irmão, a alguém, e dizem, vaso, como você está? Por quê? Porque todos nós somos. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, você é um vaso. Mas assim, não é qualquer vaso. É vaso de Deus. Interessante que aqui com o pessoal da mídia e do louvor, a gente usa muito essa expressão, principalmente eu com o Cláudio, dificilmente eu chamo ele pelo nome. Na maioria das vezes eu me refiro a ele como vaso. Aí pegou. Aí ele também se refere como vaso, quando trata comigo, e o pessoal do louvor também, vaso, é vaso para lá, é vaso para cá. Mas semana retrasada eu tinha que fazer uma ligação para o Cláudio. Aí depois que inventaram a agenda, a gente não grava mais número de telefone, Aí eu fui pesquisar o número de telefone dele. Quando eu joguei, nada de vir um retorno com o número. Eu falei, meu Deus, eu perdi o número do Cláudio. Depois eu fui olhar, eu joguei lá o nome vaso. Ao invés de pesquisar Cláudio, eu pesquisei vaso. Até que dá uma rimada aí, Cláudio? Mas eu já estou declarando já que também você é um vaso de Deus, Todos nós somos
vasos de Deus. Em Jeremias, o Deus estava ali para lembrar o povo disso. E ele usa então uma figura tão conhecida e tão simples, que é o barro se transformar em vaso, para mostrar ao povo e à comunidade de Israel que eles, naquele momento, precisavam de uma transformação. Sabe por quê? Porque eles estavam vivendo um momento muito, mas muito conturbado. Domingo passado pela manhã, eu comentei que a nossa guerra, foi na mensagem da noite, que a nossa guerra para se continuar como conquistadores é contra as forças do mal e das trevas. E que o povo não poderia ser seduzidos por os deuses e pelos costumes e pela idolatria daqueles a quem eles estavam conquistando. Mas acontece e aconteceu exatamente o que Deus havia feito alerta ao povo. E eles então, mergulhados no pecado, se afastaram de tal forma de Deus, mas de tal forma que Deus precisa então levantar um profeta para que a rota daquele povo fosse novamente corrigida. Porque eles ainda tinham muito a conquistar. Eles precisavam ainda realizar muitas conquistas. E Deus chama então Jeremias. E ele era filho de Ilquias, um sacerdote. Então era de se esperar que ele, filho de sacerdote da linha sacerdotal, tomasse e seguisse os mesmos passos do seu pai, da sua família, que era o de sacerdote. Mas Deus agiu diferente com Jeremias. E faz uma afirmação que está bem no início do livro de Jeremias. Ele diz assim: Jeremias, antes da sua formação no ventre da sua mãe, eu já havia escolhido para ser profeta entre as nações. Foi o chamado dele. Ele até reconhece a soberania de Deus, mas também a sua pequenez, e fala com Deus: como eu posso ser um emissário se ainda eu sou um jovem, se ainda eu não sei falar? Então Deus diz assim para ele: não diga não sei falar, porque eu vou tocar nos seus lábios, e a partir desse toque eu estou lhe dando poder e autoridade para falar às nações, para falar aos povos, para transmitir uma mensagem que é a mensagem central do livro de Jeremias: levar o povo ao arrependimento, para que o juízo causado pela desobediência não viesse causar um grande estrago. E eles estavam prestes a serem dominados pela Babilônia, uma nação que estava com o intuito de reduzir o povo de Israel a nada, destruir completamente. Mas Deus chama Jeremias para trazer uma palavra
de esperança para o povo. Eu até fico imaginando assim, né? Se quando Jeremias disse que ele não tinha condições de falar, se era porque talvez seguir o caminho da linha sacerdotal era o mais fácil. Porque o sacerdote, ele cuidava para preservar o passado. Aquilo que Deus havia determinado, os cultos, os sacrifícios. Ele tinha que ali fazer com que o povo observasse e não esquecesse as suas origens. Já o profeta, ele trabalhava para mudar o presente, para corrigir a rota e assim trazer um futuro e uma esperança, garantir um futuro e uma esperança para a nação de Israel. Porque naquele momento parecia não haver mais esperança. E eu me pergunto, por que nós perdemos a esperança? Da mesma forma que a fé nos leva a ter esperança, a dúvida tira de nós a esperança. É a dúvida que tem a capacidade de tirar do ser humano a esperança. Mas não é somente e simplesmente a dúvida. É porque com a dúvida vêm os dilemas. E com os dilemas, as incertezas. Porque a dúvida, ela faz parte do nosso cotidiano. Às vezes, né, talvez hoje você quando estava se arrumando para vir ao templo, fez a seguinte pergunta e teve a seguinte dúvida: vou de sapato fechado ou sapato aberto? Vou com a camisa azul ou vou com a camisa verde? Eu escolhi vir de azul, né? Um azul, né? Um azul escuro. Mas vocês sempre vão me ver de camisa azul, porque é a minha cor preferida, eu gosto muito do azul. A dúvida é comum. Hoje vou comer o quê? Arroz ou macarrão? Saio de carro ou vou caminhando? Vou de ônibus ou de Uber? São as dúvidas. Mas as dúvidas não podem gerar dilemas que levem às incertezas. Porque este é o grande problema, são as incertezas. Porque a incerteza, ela vai produzir a desesperança, que é a falta da esperança. Eu citei domingo de manhã a história do peregrino, do livro do peregrino, um cristão que sai da cidade da destruição rumo à cidade celestial. Nada podia parar ele. Mas citei numa determinada parte do livro, né, e não sei se vocês vão se lembrar, que chegou um momento em que o caminho estava um pouco pesado, ele vê um atalho, e aí surge uma dúvida: pego o atalho ou continuo o meu caminho? Até aí tudo bem, a dúvida. Mas ele poderia passar pela dúvida. E aquilo ali não se transformar num dilema. Mas a dúvida fez ele entrar num dilema, pegar o atalho. E o resultado que eu contei foi que ele foi escravizado por um gigante chamado desespero. Mas o nome do castelo desse gigante era o Castelo da Dúvida. E isso tornou-se então um dilema para ele. Olha, a dúvida me trouxe
um dilema e me gerou uma incerteza. E agora eu me tornei escravo novamente. O problema é quando a dúvida, ela se reveste de incerteza. Esse é o problema da dúvida. Mas ela tem alguns gatilhos que levam a isso. Para o povo de Israel, eles não expulsaram da terra aquilo e aquelas pessoas que Deus havia determinado. Muitas vezes eles ficaram na dúvida. Olha, não, vamos tirar um pouco, mas algumas pessoas vão continuar. E com elas ficaram os seus deuses. E os problemas não resolvidos geraram consequências. A questão é que as consequências que por vezes é causadas por nós, pela própria humanidade, começam a gerar os dilemas e as incertezas a respeito de Deus. E quando se torna um dilema, a incerteza começa a nos dominar. E aí nós começamos a perguntar: se estou nesta luta, será que Deus se esqueceu de mim? Por que não consigo realizar os meus sonhos? Por que nada dá certo? Por que meu relacionamento não deu certo? Meus filhos não me obedecem? Meus pais não me entendem? O meu negócio não prospera? Tudo que eu tento comprar eu não consigo? Tudo que eu começo eu não consigo terminar? E aí vem o pior dos dilemas. Será que o que está escrito na Bíblia é verdade? Porque na palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Será que Deus realmente existe? Por que tantas coisas ruins então acontecem? São os dilemas que geram as incertezas. E muitas vezes por problemas que nós mesmos trazemos, causamos. E deixamos até que a nossa fé seja abalada. Nós estamos vivendo num tempo em que a fé está se esvaindo. Eu li uma reportagem que me muito entristeceu essa semana, numa revista, e ela dizia que nos Estados Unidos, que é um país com o maior índice de pessoas que são consideradas cristãos, que 29% dos jovens, que é a geração milenial ou a geração do milênio, não acreditam mais na Bíblia e nem em Deus. Porque tomam para si os problemas que estão acontecendo e tornam isso em dilemas, incertezas que os leva a duvidar da existência de Deus. Mas o que mais me chocou não foi isso. Foi que, mesmo esse percentual não acreditando em Deus, mas um grande percentual acredita no diabo. E nas obras que ele faz, das trevas, que ele está aqui para derrubar o ser humano, para escravizar. Mas não estão acreditando no amor de Deus. E às vezes são os nossos problemas cotidianos que nos levam a isso. Olha, tanta luta, tantas coisas, tantas contas para pagar, mas se Deus foi capaz de dar o seu Filho Jesus para pagar o maior preço, que é o preço do perdão,
será que não vai nos dar condição de resolver o pagamento aí de alguns boletos, de algumas faturas? Se o próprio Jesus venceu a morte, curou os enfermos, libertou cativos e diz que nós, como seus filhos, podemos fazer sinais maiores ainda, será que nós não podemos impor as mãos por aqueles que estão enfermos, pelo nosso filho, pela nossa família e decretar a cura? Mas a incredulidade, às vezes, nos deixa e nos afasta de Deus. Uma vez eu li numa revista de grande circulação nacional, um cientista que outrora se denominava ateu, que não acreditava em Deus. Mas a partir de um momento ele passou a acreditar. Aí alguém perguntou para ele assim: por que você de repente passou a acreditar em Deus? Ele dizia o seguinte: olha, eu não acreditava em Deus, mas eu comecei a perceber que quando eu tirei a minha fé, ou decidi não ter fé em Deus, eu comecei a acreditar num monte de coisas, e eu vou usar a expressão que ele usou, num monte de bobagens, que não me levava a lugar nenhum. Então, eu tomei a decisão de tomar a decisão novamente, de crer em Deus. Sabe por quê? Porque Deus não entra em crise, Ele não se abala mesmo quando nós nos abalamos nas nossas dificuldades. Ele não deixa se abalar, porque Ele é Senhor dos senhores. E quando a incredulidade ou a falta de fé impede de nós enxergar o caminho e o próprio amor que é Ele, então nós somos convidados para uma reflexão. Em Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus diz assim: olha, é a falta de fé, são os problemas, é a incredulidade, são as dificuldades que estão gerando as incertezas e os dilemas. Faça favor, vem aqui, vamos juntos refletir. A partir do versículo de Isaías capítulo 1, versículo 18, Deus diz: venham, vamos refletir juntos. Deixa eu tirar as suas dúvidas, deixa eu te esclarecer. Sabe por quê? No convite ele diz assim: eu posso mudar a sua vida. Eu posso te trazer o perdão e fazer como o próprio texto logo diz, nesses mesmo capítulo, eu posso fazer você comer o melhor desta terra. Ele fala bem assim: olha, venha, sente-se comigo. Que extraordinário ser esclarecido pelo próprio Deus, para que não haja dúvidas, para que não haja incertezas. Aí ele dá um conselho a Jeremias, uma ordem: Jeremias, vai à casa do oleiro. E Jeremias chega à casa do oleiro e começa a olhar o trabalho que o oleiro estava fazendo com o barro. E o barro, em certo momento, estragou. E o oleiro refez o vaso de acordo com a sua vontade. E Deus disse assim para Jeremias: não posso eu fazer como fez este oleiro, Jeremias? Interessante que antes de Isaías, lá no capítulo 64, versículo 4, que eu li lá no início, que todos nós somos
barro. Antes dele dar essa afirmação, ele faz uma oração a Deus. Essa oração está registrada também no capítulo 64. E ele diz: Senhor, eu reconheço a sua grandeza e a sua compaixão, e a sua bondade e o seu amor, e que por ele fomos resgatados e nos tornamos filhos. Mas ai de nós, porque pecamos, duvidamos do seu amor e passamos a andar longe do seu caminho. Então Isaías, ao fazer essa oração, ele fala assim: Senhor, Tu és o nosso Pai, eu sou barro, o Senhor é o oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. E aqui eu quero compartilhar duas formas que Deus agiu e que Deus age em nós como vaso e como barro que somos, para tirar de nós todas as incertezas e nos trazer novamente a esperança. E a primeira é: Ele mesmo se declara como o oleiro. E ele diz assim: olha, não é ninguém que vai fazer algo por você. Sou eu mesmo, o Deus que se declarou como oleiro e falou: olha, são as minhas mãos que vão te moldar, que vão te tocar, que vão te transformar e tirar as dúvidas e trazer novamente a esperança. É um trabalho relacional, de contato, de intimidade, de proximidade. Deus diz assim: olha, para mim e para você, o meu trabalho como oleiro é um trabalho relacional. É interessante que nesse tempos de pandemia nós experimentamos em algumas pessoas o trabalho remoto, distantes. E chegou um momento que algumas pessoas começaram a ter problemas pela falta da proximidade com os seus colegas de trabalho. Porque naquele momento do cafezinho, coloca a conversa em dia. Mas sozinho em casa, desempenhando o trabalho, começaram a desenvolver sintomas que, por certo, não aconteceria se tivessem em comunhão ou presencial. Aí lá em Isaías capítulo 64, versículo 4, o profeta diz assim: olha, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, e nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu, outro Deus, além de ti, que trabalha para os que nele esperam. Deus estava dizendo assim: olha, não é ninguém que vai trabalhar com você, sou eu mesmo. Eu sou o oleiro, e sou eu que faço a transformação. O trabalho relacional caracteriza-se pelo princípio, como o nome já diz, do relacionamento. E aqui podemos citar algumas situações que vão nortear esse relacionamento. E uma delas é a pessoalidade. E lá no convite Deus faz: sente-se aqui, que eu vou te esclarecer. Eu vou tirar as suas dúvidas. Se nós levarmos isso para a casa do oleiro, Deus estava dizendo o seguinte: barro, vem cá, vem aqui, se aproxima. Chegue mais perto. Sinta a minha presença em você. Se a incerteza quer tirar,
Aí, aquela certeza de que eu existo, então se aproxime para que você me sinta. Mas além da pessoalidade, ele também, um dos princípios é o contato. E ele diz assim: eu sou o oleiro e eu vou te tocar. As minhas mãos vão estar sobre você e sobre a sua vida. E quando você precisar de crer que eu estou contigo, eu vou te tocar. Nós temos a condição de sentir o toque de Deus. Eu estava vendo um vídeo de um vaso sendo moldado. E constantemente o oleiro, ele tem que ficar, pega o barro, joga água, afunda, coloca as mãos em volta para dar a forma. Às vezes tem que colocar por dentro. Aí às vezes ele olha e vê igual o vídeo que eu estava vendo, ele viu uma pedrinha, que são as incertezas, que são aqueles probleminhas que podem gerar uma dificuldade para o vaso. Aí ele vai lá, com a mão dele, pega, tira e volta a tocar. É o toque de Deus que tira todas as incertezas. É o toque dele que entra no nosso coração, é as mãos dele que entram na nossa vida, na nossa mente, para retirar todas as dúvidas e dizer o seguinte: olha, eu estou aqui com você. Me diz uma coisa, o que é melhor? Quando estamos sozinhos, alguém dizer assim: olha, eu estou com você. Mas às vezes você está no escuro e não consegue enxergar. Mas às vezes alguém vai e pega na sua mão. Aí você sente aquela alegria de sentir o toque e aquela certeza: Deus realmente está comigo. Mas vai haver uma frequência nesse contato, não é simples contato. Por isso que ele fala: o vaso está na roda, eu vou te colocar na roda e vou ficar te tocando. Vou ficar te moldando. Vai ter profundidade, porque às vezes eu vou ter que entrar na sua vida. Mas também tem que ter uma coisa: a submissão. E ele diz assim: ao povo e a nós, permita-me ser o seu oleiro. Este é o trabalho relacional que o Pai deseja ter com cada um de nós que somos seus filhos. E quando ele diz: permita-se eu ser o seu oleiro, ele diz assim: ainda há esperança, ainda há um futuro glorioso. É por isso que eu quero tocar. E o segundo tópico, para também nós encerrarmos a mensagem desta manhã, é que ele trabalha no molde o nosso caráter. Romanos capítulo 5, versículo 3. Paulo diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. E a esperança, ela não nos decepciona, porque Deus derramou em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Em algumas traduções, ao invés do caráter, está dizendo a experiência. Mas aqui é a experiência de um contato com o próprio Deus. É o contato do oleiro com o vaso, com o barro, que será moldado por sua mão. E
ao tocar, ele vai deixar a sua marca em nós. E a marca de Deus nos nossos corações é o próprio amor. Esta é a marca de Deus, que Ele derrama em nós. E esta marca, este toque, ele resolve 3 problemas. O de imediato, quando Ele nos toca, o perdão. Porque pelo amor, nós alcançamos o perdão. E esse problema era um problema passado, mas ele diz, olha, vocês estão perdoados, e dos teus pecados não me lembro mais. Mas ele também resolve o problema do presente, que é aquilo que nos leva às incertezas, que é nos dar a paz. Em João capítulo 16, versículo 33, o Senhor disse assim, eu disse a vocês essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. O problema do presente que Deus resolve com o toque dele é nos dar ânimo. E nós aprendemos que ânimo é a vida abundante de Deus em nós, que vai nos fortalecer, para que, quando vier as dificuldades, não venhamos fraquejar, mas nós venhamos experimentar, pelo amor de Deus, pela compaixão dele, a vitória através do amor. Mas ele também resolve o problema do futuro, que é trazer novamente a esperança. Trazer novamente a certeza de um futuro promissor, em que a nossa mudança vai nos garantir uma vitória poderosa e gloriosa, que é uma vida eterna. E o próprio Jeremias, lá no capítulo 31, versículo 17, ele diz assim, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor, porque seus filhos voltarão para a sua pátria. Gostaria de pedir que você se coloque de pé. A pátria que Deus disse aqui para o povo de Israel era o retorno do cativeiro. Era voltar de fato para a cidade deles. Mas para nós é que nós sejamos conhecidos como nação e povo de Deus. Ele nos chama para isso, para a pátria, mas vai mais além do lugar que Ele preparou para cada um de nós, que é a cidade celestial, que é a pátria celestial. O povo disse assim, Senhor, traze-me de volta, então eu voltarei, porque Tu és verdadeiramente Senhor. O que Deus quer em nós é essa confissão. Senhor, traze-me de volta. Se necessário, me molde. Coloque-me de novo na roda. Toque-me novamente e me molde conforme a Tua vontade. Feche os seus olhos.
Senhor nosso Deus, declaramos, ó Pai, nesta manhã, que somos vasos de barro, mas que o Senhor é o nosso oleiro. E pedimos, ó Pai, não nos deixe sem o Teu toque, não nos deixe sem sentir a Tua presença. Ó Deus, por isso a nossa oração é: traze-nos de volta. Faze a cada dia-nos o Teu povo, ó Deus, e não permita que esqueçamos em momentos nenhum que somos os Teus filhos. E que assim, ó Pai, a firme esperança de uma vida vitoriosa esteja sempre dentro dos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você poderosamente, falando ainda ao seu coração. E eu convido os pastores para estarem aqui à frente para a ministração da ceia. Enquanto o Ministério de Louvor vai entoar um louvor, eu convido você a sair do seu lugar, se dirigir aos locais onde estão os elementos da ceia. Porque Deus nos oportuniza, mais uma vez, sentar com Ele. É o convite que Ele nos faz. Sente aqui e converse, e reflita, e que Deus nos abençoe. Minha fome não cessou, minha sede não se saciou. Se o mundo acostumou, desesperado estou, vacinado estou, incansável sou. Quanto mais te tenho em mim, mais quero provar do seu do seu amor. Se o amor de muitos